Olá meninos, sou a Carol, professora de História, e estou aqui para mais uma videoaula para vocês. O tema da videoaula de hoje é o século XX no mundo, conflitos e guerra. Essa videoaula será dividida em duas. Nessa primeira videoaula eu vou explicar para vocês como que era o início do século XX, como que era o período de Bela Época e como os conflitos mundiais acabaram acabando com esse sentimento de progresso e otimismo. Mas antes de iniciar a explicar o conteúdo dessa videoaula, eu vou deixar 3 recados importantes para vocês, que assistam essa videoaula quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? E leiam os enunciados e textos também várias vezes para responder a atividade corretamente. Não precisa ter pressa para responder, até porque o período para vocês responderem a atividade é de 1 semana, e faça a atividade com seriedade e comprometimento, lembrando sempre que toda atividade feita por vocês são convertidas em nota e frequência. Então vamos iniciar aqui. Primeira Guerra Mundial, o real início do século XX. Por que a gente fala que é o real início do século XX? Porque o início do século XX ele está vivendo um período que é conhecido como Bela Época. Esse período de Bela Época nada mais é do que uma fase de progresso e otimismo vivida pela Europa, nesse período. É aquele período de ascensão em que os países estão bem economicamente, em que as pessoas também estão bem economicamente, e a Primeira Guerra Mundial, ela inicia essa fase como se fosse uma quebra dessa fase de progresso, dessa fase de otimismo, vai colocar por terra toda essa sensação. E aí vai ter início o conflito de escala mundial, tá bom? Então, quando eu perguntar para vocês o que é Bela Época, vocês vão responder para mim que é aquela fase de otimismo e de progresso vivida na Europa no início do século XX, tá? Durante esse período de século XX, antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, tiveram 2 conflitos importantes, que foi a Guerra Russo-Japonesa, que foi um período de 1 ano apenas, de 1904 a 1905, que foi um conflito entre Rússia e Japão pela expansão dos seus territórios. Então, sempre que a gente for estudar sobre conflitos, seja ele mundiais ou não, são questões territoriais. É sempre um país querendo expandir o seu território e o outro não querendo deixar, ou o outro também querendo a mesma coisa. Então, é como aquela velha guerrinha de vizinho, entendeu? Então, nesse conflito aqui de guerra entre Rússia e Japão, pela primeira vez, um exército asiático consegue vencer uma potência europeia, até porque nós estamos falando de Rússia, que sempre foi uma grande potência europeia, tá bom? Já na Guerra dos Balcãs, que também foi um período de apenas 1 ano, entre 1912 e 1913, foi um conflito entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária. Todos eles queriam a mesma coisa. Todos eles queriam a posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. A Guerra dos Balcãs é um período que a gente chama e que a gente diz que foi como se fosse o pontapé inicial para a guerra. Por quê? Os ânimos aqui já estavam exaltados. Eles já estavam entrando em um conflito aqui pelo Império Otomano. E logo depois de 1 ano, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. E já que os ânimos estavam exaltados lá, eles precisavam de um motivo para brigar, eles encontraram aqui, que é o que nós chamamos de estopim da Primeira Guerra, que é o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando pelo um sérvio dentro do território da Sérvia, anarquista radical Gravilo Príncipe. Então, com o assassinato do arquiduque austríaco, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Era o motivo que eles estavam precisando para iniciar esse conflito. E a Primeira Guerra Mundial ela vai ter início em 1914 e vai terminar em 1918. A grande máquina de guerra. A Alemanha sempre foi considerada uma grande máquina de guerra devido ao seu poderio militar. Sempre foi uma potência voltada para o militarismo, ela sempre tinha pretensões expansionistas e durante esse início da Primeira Guerra Mundial, ela era uma grande máquina de guerra, então ela tinha uma força muito grande. Ela tem uma força muito grande na Primeira e ela tem uma força muito grande na Segunda Guerra, independente de qual lado ela esteja, independente se ela foi ruim ou boa. Então, o que vale ressaltar é esse grande poderio militar
que a Alemanha sempre teve. Na Primeira Guerra Mundial, ela era comandada pelo Guilherme II e era considerada uma das maiores nações poderosas da época, devido ao fato de que ela teve uma participação extremamente importante, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E as dimensões da guerra? Logo que se inicia a Primeira Guerra Mundial, torna-se evidente a quantidade de pessoas, de soldados, armamentos, munições, bombas, veículos que foram utilizados nos primeiros anos. Porque a gente está falando aqui de uma guerra, de um conflito em escala mundial. Então, o número de pessoas e de nações que são envolvidos naquilo ali é muito grande. E esse envolvimento, de nações dentro de um conflito em comum acaba acarretando conflitos e acaba acarretando em crises econômicas dentro dos seus próprios países. Por quê? Quando um país ele entra em uma guerra, toda aquela economia é voltada para aquela guerra, pelos soldados, pelo armamento, pela medicação, enfim. Então, a guerra ela traz dimensões catastróficas para aqueles países que participam dela e também pelos outros, até porque um conflito mundial ele acaba modificando e influenciando as economias mundiais, tá bom? E na próxima aula, o que eu vou falar para vocês? Como eu já falei, essa videoaula será dividida em duas. Então, na próxima aula, eu vou focar somente na Primeira Guerra Mundial. Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Quais eram os blocos, Quais países pertenciam à Tríplice Aliança e quais países pertenciam à Tríplice Entente? Quais eram as armas de guerra utilizadas e quais foram as fases da Primeira Guerra Mundial, lembrando que ela foi dividida em duas, e quais foram as consequências para os países envolvidos e as nações mundiais, tá bom? E dessa aula aqui que eu acabei de explicar, o que vocês precisam lembrar? Precisam lembrar o que foi a Bela Época, que foi aquela fase de progresso e otimismo vivida pela Europa antes da Primeira Guerra Mundial. O que ocorreu na Guerra Russo-Japonesa e Guerra dos Balcãs? Quais países estavam envolvidos? Qual era o motivo dos dois conflitos? E quem foi Francisco Ferdinando e a sua importância para o início da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o conteúdo, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de conhecimento a vocês. Qualquer dúvida em relação à atividade pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Eu desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana e eu peço, novamente que vocês façam atividade com seriedade, tá bom? Então fiquem com Deus, super beijos!